Olá, sejam todos bem-vindos a um vídeo do canal Programando com André. Nunca mais voltei a fazer vídeos e já falhei por algumas vezes. Portanto, eu tenho algumas coisas que eu tenho tido para fazer estes dias, nomeadamente coisas da universidade e outras coisas que se passam, que não é do vosso interesse. Ah, Quero-vos avisar que tanto o canal de programação como o canal de gameplays ainda não acabaram e que em breve poderei publicar algum vídeo nesses canais. Nomeadamente, hoje vou publicar um vídeo sobre um vídeo sobre programação no canal Programando com André. Sem mais demoras, vamos para o assunto de hoje. Hoje o vídeo vai ser para explicar um algoritmo que vocês, provavelmente numa altura difícil do desenvolvimento de uma aplicação que vocês estejam a fazer, vocês podem estar a precisar. E espero que este vídeo que eu vou fazer e vou publicar seja-vos útil em alguma coisa. Eu vou fazer a implementação desse algoritmo no Node.js e vocês podem fazer em qualquer linguagem de programação, seja C Sharp, Python, Go, C++, Java, PHP, entre outras. E eu vou-vos dar um algoritmo em Notepad. Como vocês podem ver aqui, tem aqui o algoritmo. E vocês vão ter que fazer as adaptações de acordo com a linguagem que vocês estão a utilizar. Relativamente ao algoritmo, vamos imaginar que vocês estão a construir uma API RESTful com uma arquitetura em que vocês ligam a uma base de dados. Imaginemos, pode ser uma base de dados MongoDB, Firebase, MySQL, SQL Server, o que vocês quiserem. Ao longo do uso dessa API, vocês vão ter, por exemplo, uma lista de utilizadores e ao longo do uso da vossa API, os utilizadores vão crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Ao fazer um request, um pedido para conseguir, por exemplo, a lista de utilizadores, vocês vão ter uma lista enorme cheia de utilizadores e podem até estourar o pedido, a resposta ao pedido. Portanto, a ideia é criar uma funcionalidade de paginação para um array de objetos. No exemplo que eu vos estou a mostrar, eu estou a utilizar um array de números, mas vocês podem utilizar, por exemplo, vou-vos exemplificar aqui. Imaginemos que eu tenho aqui um array, ok, agora deu certo. Eu tenho aqui um array com utilizadores. Ora bem, tenho o ID do utilizador, nome, A, e-mail, B, e eu vou ter uma lista disto tudo. E a ideia é criar, por exemplo, uma lista uma lista de listas em que vocês, por exemplo, imaginemos que eu quero 2 elementos por linha, 2 elementos por página. Por exemplo, eu tenho isto igual a 2. Eu, como tenho 4, eu vou ter 2 páginas. Vou ter 2 páginas. Ora bem, vou ter 2 páginas com a lista de utilizadores. A ideia é criarem uma funcionalidade que permita fazer uma lista de páginas. No entanto, o que nós vamos fazer vai ser para retornar só uma página com um determinado índice. Imaginemos, eu quero retornar a primeira página. Eu vou aqui, faço
pages, índice 0, índice 0. E vou retornar esta lista. E esta lista vai conter uma lista de utilizadores. Ora bem, eu tenho aqui o. Deixem-me só fechar o Insomnia. Eu tenho aqui um projeto Node que acabei de criar, em que eu vou-vos exemplificar o que é preciso. No vosso input, vocês vão precisar de duas coisas. Vão precisar de um array com qualquer coisa, neste caso. Eu vou criar aqui um array de números. Vamos chamar de input. Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, e vocês vão precisar de, de um valor que vai representar quantos itens tem uma página. Ora bem, items per page. Por exemplo, eu vou pôr 5 itens. Portanto, ele vai fazer o quê? Do 1 ao 5 vai fazer uma página. Do 6 ao 7 vai fazer... 6 ao 10 vai fazer outra página. Portanto, nós vamos ter duas páginas. Portanto, para fazer isto, eu vou criar uma classe. Pode ser pagination. Vou chamar pagination. De paginação. Nessa classe, eu vou inicializar um construtor em que vou passar um array de resultados e vou passar os itens por página. De seguida, eu vou inicializar esses resultados com this.results e vou criar uma função que vai se chamar getPageList e que vai receber o índice da página, portanto, um page index. De seguida, eu vou precisar de criar um array de páginas. Ora bem, vamos imaginar let pages, que vai receber uma lista de páginas. Isto é uma lista de páginas. Vou percorrer o array. Ora bem, eu vou percorrer o array. Pode ser assim. Tem que ser por índices. Ora bem, this.results.length. Como isto se trata de uma lista, posso fazer assim. De seguida, eu vou criar um array. Ora bem, vamos imaginar assim. Vou criar aqui um array fora do for. Vou criar um array. Esse array vai adicionar todos os elementos dos resultados até bater o número de itens e chegar ao último resultado. Ou seja, eu aqui vou precisar de um object count. Ora bem, contagem de objetos. De seguida, vou precisar de adicionar ao array o valor que está em resultados. Ora bem, results e. Ok? De seguida, eu, como adicionei um valor à lista, eu vou ter que incrementar o valor do object count. Certo?
Uma coisa, se vocês querem retornar o número de páginas, vocês podem fazer este cálculo. E como é que vocês podem fazer isto? Podem utilizar uma função matemática que se chama o ceiling. O ceiling basicamente vai-vos arredondar um número decimal para cima. Ora bem, mat.ceil. Eu aqui vou precisar dos resultados, do número de resultados. Portanto, número de resultados dividido por os itens por página. E eu aqui consigo o número de páginas. Certo? Ok. Agora, se eu quero criar as páginas, eu vou precisar de, como eu disse, vou adicionar os elementos ao array e de seguida vou incrementar a contagem de objetos. Então, vou ter que fazer um if se a contagem de objetos for igual aos itens por página. Portanto, this.items per page. E eu vou fazer o quê? Vou adicionar o array à lista de páginas. Portanto, pages dot push. E eu aqui vou ter que utilizar um operador. Vocês depois fazem a vossa adaptação à vossa linguagem de programação. E eu vou utilizar um operador que existe no JavaScript que permite destruturar o array de forma a copiar os elementos do array. Portanto, que é o operador de 3 pontos. Não sei agora o nome dele, mas este operador tem um nome, não sei agora dizer qual é o nome. E de seguida, o que eu vou fazer vai ser reiniciar o contador. Portanto, object count vai ser igual a 0. De seguida, eu destruo o array. Após isso, tendo o número de páginas e o número de elementos e o número de elementos, portanto, eu posso fazer o seguinte: posso chegar aqui, retornar o valor, os dados assim desta forma, data pode ser page index, tendo que verificar se o page index é maior ou igual a 0 e verificar se o page index é menor que this.pages.length. Assim, verificando o caso de erro. Retornando a página, se caso ele não esteja entre este intervalo, retorno uma lista vazia. Então, aqui eu posso criar uma propriedade chamada pageCount. Ora bem, imaginemos que eu quero os itens que estão na página. Ora bem, os itens que estão na página vai ser this.pages. Aqui nem é this.pages, aqui é pages. Enganei-me. Portanto, pages dot length. Eu aqui consigo o número de elementos que existe na página. Então, de seguida posso retornar também o total de elementos. Como? Faço total count. Vamos chamar aqui o valor que está this.results.length. Aqui enganei-me. Ok. This
result.length e prontos. É isto. Agora, de seguida, depois de criar esta função, faço. Imaginemos que eu quero conseguir a primeira página e a segunda página. Faço um console.log. Depois vou criar o objeto de paginação. Assim. New pagination. Aqui vou receber os resultados. Portanto, já não é number pages. Deixem ver. É input. Input. É isso. Input. E eu aqui vou receber os items per page. O valor de 5. De seguida, o que é que eu faço? Vou fazer o seguinte. Vou criar um console.log. Portanto, pagination dot get page list. Ora bem, quero conseguir a primeira página. Quero conseguir a segunda página. Get page list. Imaginemos que queríamos conseguir uma terceira. Será que vamos conseguir? Vamos ver. Get page list 2. Isto é do índice 0, 1 e 2. Portanto, começa sempre em 0. Ora bem, se eu pedir para testar, vou ter isto. Diz aqui que results não está definido. Ora bem, pois, porque falta aqui o this. Ora bem, agora se eu fizer npm test outra vez, o que é que acontece? Page is not defined. Porque aqui é pages. E aqui, npm test. Reparem o que é que eu consigo. E eu consigo os itens em páginas. Como vocês podem ver aqui. Em conclusão, com isto, eu consigo criar uma função de paginação sem utilizar ORMs, coisas que dependam de bibliotecas. Pois é importante que vocês entendam que a lógica que está por trás é mais importante do que a própria biblioteca. Vocês têm que, ao criarem as vossas aplicações, se por exemplo vocês estão a precisar de criar uma certa funcionalidade, primeiro vocês devem ver se a biblioteca existe. Se não existir biblioteca para isso, vocês podem tentar criar a vossa lógica, como eu fiz aqui. Neste caso, existem bibliotecas que são os ORMs, que permitem já paginar os objetos. No entanto, se vocês desconhecessem isto, vocês podiam, se desconhecessem os ORMs, vocês podiam criar a paginação, como eu fiz aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like, partilhem e encontramos-nos no próximo vídeo. Fui!